Olá, minha gente, 17 de julho, sexta-feira, estamos aqui de volta para fazer mais uma resenha. E, bom, dessa vez nós elaboramos um certo tipo de projeto um pouco mais longo, porque no final das contas, pela primeira vez, nós vamos fazer uma espécie de resenha sob demanda. Houve um certo tipo de pedido de resgatar uma obra especificamente, que é a obra do Jared Diamond, o Armas, Germes e Aço. Essa obra ela tem um contexto extremamente interessante, que é justamente o fato de que Diamond, um ornitólogo que depois vai desenvolver o seu trabalho no campo da geografia, estava lá, se não me engano, nas Filipinas e tal, e alguém pergunta para ele, depois a gente vai trabalhar melhor esses detalhes, mas alguém pergunta para ele por que no final das contas, se nós estamos considerando que os seres humanos são basicamente iguais, que têm a mesma inteligência, a mesma capacidade, o mesmo... Bom, não existe diferenças entre nós, do ponto de vista biológico, por que afinal de contas somos tão diferentes? Não só do ponto de vista da existência das cores, das nossas peles, do tipo, do biotipo, né, de cada um de nós, mas fundamentalmente porque, bom, se considera que europeus, brancos ou norte-americanos e tal são pessoas extremamente desenvolvidas, ricas, dominam uma parte considerável da economia mundial, enquanto que outras, bom, pobres, terrivelmente pobres, famintas, com problemas, desorganizadas, do ponto de vista disso que seria o tal do padrão de organização, né, que é a vida do branco europeu e norte-americano. De qualquer forma, o que nos complica, ou o que complica a vida do Jared Diamond, é que ele vai tentar então responder a isso. E como nós vamos ver, discutindo melhor o livro dele, ele estabelece aquilo que está colocado no título: Armas, Germes e Aço. Um conjunto de capítulos que vai paulatinamente tentando demonstrar então que o domínio das armas, o domínio principalmente do ferro e depois da capacidade então de produzir aço, de desenvolver a capacidade bélica, a existência, o fato de carregar dentro do próprio corpo mecanismos de autodefesa e, mais do que isso, não só defender a si próprio, como infectar a outros, matar a outros pela existência e pela presença de doenças que os outros não são capazes, não possuem defesa suficiente para isso, e assim por diante. Então, a ideia do aço, a ideia dos germes e a ideia das armas, de alguma maneira, perpassa, né, o diferente domínio, a diferencialidade do ponto de vista do domínio desses elementos ou da disponibilidade desses elementos, é que, de alguma maneira, de acordo com Diamond, vai dizer o porquê que, afinal das contas, nós estamos aqui falando de brancos, de europeus, e muito diferente de asiáticos, e de filipinos, e de africanos, de latino-americanos e coisas assim. Muito bem. Essa proposta é uma proposta que veio com o objetivo de fazer essa discussão, porque no final das contas, há muitos e muitos anos, ainda quando eu trabalhava como professor da Universidade Católica de São Paulo, fiz um trabalho que me pareceu bastante interessante com os meus alunos de graduação e que teve como percurso geral o livro do Diamond. Acontece que, ao pensar, né, sobre este texto e sobre a intenção, digamos, do autor, eu não poderia, e não tenho tempo aqui para fazer tantas e tantas aulas com 4 horas cada uma delas de duração, para que a gente fosse exercitando a leitura do Diamond até que a gente pudesse, cada um de nós aqui, chegar aos nossos acordos. Eu posso, no máximo, propor uma leitura, e aí vocês vão lendo o livro ou relendo o livro e vejam aí onde é que vocês
imaginam chegar com tudo isso. Então, para que a gente pudesse desenrolar esse tema, eu acabei imaginando que as nossas leituras terão várias partes. E a primeira parte, na verdade, é a tentativa de resgatar um dos elementos, alguns dos elementos que iriam estabelecer esse mesmo tipo de pergunta. Perguntas que já foram feitas. A pergunta que foi feita para o Diamond já foi feita por muita gente. Muita gente ficou e se posicionou de forma bastante perplexa em relação à diferencialidade. Já se tentou comentar a presença dos deuses e deuses mais ou menos eficientes, mais ou menos eficazes para representar povos escolhidos, que seriam então melhor desenvolvidos ou que viveriam e teriam mais inteligência e mais capacidade, porque afinal de contas estavam sendo protegidos por deuses mais eficientes, por deuses mais inteligentes, sabe-se lá. De qualquer maneira, esse tipo de resposta está em desuso já faz algum tempo. Não para todos, né? No caso, muitos ainda estão imaginando que a questão ainda está no campo das divindades, mas, de qualquer maneira, o século XVIII, o século XIX vai fazer perguntas muito diferentes e vai buscar respostas muito diferentes. O que nós vamos ter como ponto de partida, talvez, um pouco escandaloso, na verdade, é o Montesquieu e o Espírito das Leis, um texto que tenta, então, identificar a diferença entre os povos, associando essas diferenças aos climas, ao fato de que determinados povos vivem em lugares extremamente quentes, ou normalmente quentes, e outros povos vivem em lugares normalmente frios. E nesse sentido, então, nós podemos dizer, ou Montesquieu diria no seu texto, que os lugares quentes eles acabam provocando uma espécie de laceamento. Os nossos nervos, os nossos músculos, eles ficam mais relaxados, as essências corporais que nós temos, elas vão sendo eliminadas pelo suor e coisas desse tipo, e, portanto, nós vamos perdendo a nossa dignidade, a nossa capacidade para o trabalho, a nossa honestidade. As pessoas que vivem em lugares quentes, segundo Montesquieu, são pessoas que estão mais propensas a serem pilantras, malandras, sei lá, alguma coisa assim. Ele usa a palavra políticos. De qualquer maneira, tá lá. Vale a pena ver. Em contraposição, quando os povos que vivem em lugares frios têm sua musculatura mais retesada e, portanto, perdem menos fluidos e vão, então, ter um caráter mais bem moldado, são mais afeitos ao trabalho, à honestidade e coisas desse gênero. Bom, é uma explicação. Do ponto de vista do que nós entendemos hoje, diria que ainda deve existir pessoas que defendam uma postura como essa. Afinal de contas, o racismo existe. E se o racismo existe, de alguma maneira, ele deve estar na cabeça dos racistas envolvido com uma ideia de natureza, de naturalidade. As pessoas são naturalmente inferiores, as pessoas são necessariamente e a prioristicamente inferiores. Então, de alguma maneira, esse tipo de explicação ainda deve estar colocado. A antropologia física fez isso já no final do século XIX, começo do século XX. E, bom, pessoas que tivessem lábios grossos, nariz achatado, o cabelo encarapinhado e a pele escura, necessariamente são pessoas desonestas, são pessoas que teriam algum tipo de tendência ao crime ou coisa desse gênero. E isto não é um discurso inventado exclusivamente pelo Olavo de Carvalho ou coisa desse tipo, mas um discurso que permeou aí uma parte
das academias, dos centros de pesquisa, em nome de um campo do conhecimento que, como eu já disse, se chamou de antropologia física. Mas, de qualquer forma, não são esses os autores que nos interessam nesse momento da nossa discussão. Eu fiquei aqui tentando imaginar como cercar e como criar um caminho para discutir o texto de Diamond, e aí acho que cheguei num denominador mais ou menos comum, que é o texto do Engels, um texto chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Existem muitas versões desse texto, é um texto traduzido, acho que, sei lá para quantas centenas de idiomas, e que foi publicado no Brasil, acho que pela primeira vez, pela Civilização Brasileira, Paz e Terra, ou seja lá, alguma coisa assim. Mas eu me lembro de já ter lido esse livro há muitos e muitos e muitos anos. Eu era muito jovem quando li pela primeira vez. E me chamou muito a atenção. O Engels, ele vai atrás do que no século XIX se tinha como pesquisa ou como a mais avançada pesquisa para responder a esse tipo de pergunta. Quem são os povos? De onde vêm os povos? Como que eles evoluem? Se é que isto é uma evolução, ele usa essa expressão, sim, é uma coisa bastante comum para o século XIX, não há nenhum dilema para ele com relação a esse tipo de coisa. Afinal de contas, viver da pura e simples subsistência, ser um caçador-coletor, ou então um plantador, criador, ou ser pertencer à sociedade fabril, envolve, na verdade, momentos históricos da humanidade que não são os mesmos. De qualquer forma, a ideia de Engels é justamente essa: estabelecer, então, afinal de contas, que todas as sociedades, de uma maneira ou de outra, têm como um ponto de partida em comum e que, a partir, então, de determinadas vivências, determinadas experiências, determinadas condições, determinados ambientes, a disponibilidade de alimentos, a disponibilidade de argila, a disponibilidade disso, a disponibilidade daquilo, vai estabelecer o desenvolvimento de relações de parentesco, de relações políticas, de capacidade produtiva que são diferentes. O que chama atenção no texto de Engels e que, de alguma maneira, apesar de todas as críticas que muitos antropólogos fizeram a ele, acho que desnecessariamente, afinal de contas é um texto do século XIX e não se olha textos do século XIX com olhares do século XX e XXI. O que nós estamos aqui tentando identificar não exatamente as informações, mas os fundamentos com que se trabalha as informações. E, nesse sentido, o que chama atenção no texto do Engels é a necessidade, então, de buscar na própria cotidianeidade, na própria vida, na materialidade da vida, nas relações que efetivamente os homens produziram entre si, explicações que pudessem dizer, então, afinal de contas, por que somos como somos e por que determinados povos vivem no formato de relações tipicamente tribais, outros vivem em áreas urbanizadas com milhões e milhões de habitantes, alguns vivem imaginando que tipo de mercadoria vão conseguir comprar no centro comercial no dia seguinte, que tipo de computador vão trocar porque o seu já não funciona mais, e o outro, então, está sonhando com outras coisas, que é exatamente a possibilidade de pescar um peixe, de poder ter acesso, então, à comida, ou então poder enfrentar aí os seus predadores ou coisas desse gênero. De qualquer maneira, nós estamos distribuídos por todo o planeta, inclusive na Antártica, e assim, e de uma maneira ou de outra, viver em cada um desses ambientes não é a mesma coisa, independentemente da disponibilidade tecnológica que podemos importar para dentro da Antártica ou para dentro do deserto do Saara ou de Kalahari, ou seja lá, de onde possamos estar. Então, minha gente, a grande questão e o ponto de partida, desta reflexão como um todo é justamente identificar isto. A leitura
que vamos iniciar de uma forma mais sistemática no próximo programa, do texto de Diamond, ela tem como ponto de partida, para esse aqui que vos fala, a ideia da materialidade da vida, de entender a vida como uma relação onde enfrentamos os nossos dilemas, enfrentamos os nossos problemas, criamos as nossas soluções. Ao criar soluções, nós mudamos o patamar, mudamos a qualidade dos dilemas que temos de enfrentar e, portanto, vamos redefinindo o próprio mundo, vamos redefinindo quem somos, redefinindo o ambiente com o qual vivemos, ou no qual vivemos. Somos capazes de colocar, de congelar coisas dentro de nossa casa quando o ambiente está em temperatura superior a 40 graus, assim como somos capazes de aquecer as nossas casas quando as temperaturas externas estão negativas. De alguma maneira, fomos mudando os nossos ambientes, o nosso sentido de luz, o nosso sentido de dia, de noite, o sentido do que é dormir, do que não é, do que é trabalhar, do que é se reproduzir, tudo isso nós fomos mudando nesses últimos milhares de anos. E nesse sentido, então, isto está do ponto de vista que fundamentalmente alicerçado, digamos assim, no nosso próprio viver, não? E essas experiências, essas superações que criam outras dificuldades e nos obrigam a novas superações, é que de alguma maneira pode nos explicar o porquê cada um dos povos vivem como vivem hoje. Apesar de, como vocês vão ver, não é? Essas coisas se mesclam. O que é importante para a gente encerrar este primeiro vídeo dessa série é que, independentemente da maneira como estejamos vendo o mundo, o que é perfeitamente possível é que a gente encontre no meio de uma sociedade tipicamente tribal, de uma aldeia no meio do continente africano, ou da América, ou seja lá onde for, um membro dessa tribo usando um celular. E isto em nada vai colocar em questão o fato de que existem diferenças. Que a disponibilidade tecnológica, ela a princípio não é necessariamente a homogeneização das relações entre as sociedades. E é nesse sentido, então, que acho que valeria a pena fazer essa leitura do Diamond. Uma leitura, evidentemente, fazendo ajustes, refletindo um pouco melhor sobre alguns aspectos e algumas análises que ele acaba por fazer, mas que tem na materialidade da vida o seu fundamento. Acho que o esforço de Diamond é um esforço extremamente interessante, que tem dados bem mais recentes do que Engels, mas que tem, nessa tradição do século XIX, de buscar na materialidade da vida uma resposta, uma questão fundamental. Muito bem, amigos, é isso. Esse é o nosso programa de hoje. Nós vamos para a próxima sexta-feira, onde nós vamos, então, enfocar de forma mais direta o texto Arma, Germes e Aço. Um abraço, um bom final de semana. Cuidem-se, preservem-se, sobrevivam. Estamos por aí.